tarde a todos que nos assistem, aos presentes, vereador Roberto Souza Júnior, vereador Meirinho, a nossa convidada especial hoje, a Maria Emília, aos presentes aqui também, uma boa tarde. Eu vou nomear como primeiro secretário o vereador Meirinho hoje, e já de antemão já passo a palavra para o vereador Meirinho, em seguida o vereador Roberto e para a nossa convidada especial da tarde de hoje. Boa tarde a todos que nos assistem na TV Câmara, os convidados, vereador David, vereador Roberto, e a nossa doutora Maria Emília. Então, o nosso foco principal da comissão hoje, nós temos a possibilidade de analisar, grande possibilidade de analisar a tese de doutorado, a doutora Maria Emília Martins da Silva Garbuio, doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina, com o tema Cidades Humanas, Sustentáveis e Inteligentes. A tese de doutorado especificamente tem o título Espaços Públicos Humanizados e Sustentáveis, Cocriação e Consolidação de um Framework para Cidades Costeiras Turísticas sobre a perspectiva do European Smart Cities. A doutora Maria Emília é turismóloga também, e na sua tese de doutorado vai explanar alguns detalhes com a grande perspectiva para a nossa Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e Turismo e com o comparativo de outras cidades e o que pode contribuir também no sentido para a nossa cidade. Agradecer a Maria Emília, é um privilégio para Balneário Camboriú ter uma tese de doutorado que analisa também o seu território e vai servir com certeza para a gente debater as políticas públicas da nossa cidade. Só de antemão, só para relatar aqui, vereador, o currículo da mulher é bom, cara. Aí. Verdade. Parabéns. Vereador Roberto também. Boa tarde, vereador presidente, vereador David, vereador André Meirinho, aos convidados que estão aqui presentes hoje, a todos que nos acompanham em casa, a doutora Maria Emília. É um prazer tê-la conosco aqui na reunião da Comissão do Meio Ambiente e Turismo, aqui onde nós debatemos diversos assuntos da nossa cidade, assuntos importantes que diz com relação ao meio ambiente, que envolve assuntos do meio ambiente que tramita dentro da Câmara de Vereadores. E ter a sua participação, principalmente falando da nossa região, de assuntos ligados à nossa região, é de suma importância para a Comissão e para a Câmara de Vereadores. Vai sim contribuir muito para as políticas públicas voltadas ao meio ambiente que nós discutimos aqui na cidade de Balneário Camboriú. Obrigado pela participação. Vamos passar a palavra agora para a nossa convidada, Maria Emília. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite do vereador André Meirinho para apresentar esse trabalho de pesquisa. Aqui eu dei início em 2014, na Universidade Federal de Santa Catarina, e concluí, então, a tese de doutorado em 12 de março de 2019. E a cidade de Balneário Camboriú foi uma das cidades local de estudo, análise dos seus espaços públicos, visando uma perspectiva humanista de uma cidade mais sustentável, prezando, sobretudo, pelo prisma humano. Bem, com relação ao objetivo da tese, e seu título aqui o André já citou, Espaços Públicos Humanizados e Sustentáveis, Cocriação e Consolidação de um Framework para Cidades Costeiras Turísticas, sob a perspectiva do European Smart Cities Model. Pode ir passando. Bem, primeiramente, quando pensamos em conceitos, em preceitos de cidades humanas e sustentáveis, temos que pensar, sobretudo, no papel da governança política, governança econômica, governança intelectual sobre essas cidades. Não é possível mais, na atual conjuntura em que vivemos, de alta densidade demográfica, pensarmos em questões estritamente locais, mas sim macroambientais. Até porque, quando falamos em turismo, o turismo, por si só, ele demanda uma série de
de pessoas, né, de várias etnias, de vários lugares. Então, nós temos que pensar na dignidade humana e do bem-estar de todas essas pessoas para uma destinação turística. E, nesse aspecto, os espaços públicos, eles equivalem a um elemento de referência de altíssimo valor, que muitas vezes nós, enquanto profissionais da área do turismo, da arquitetura, da psicologia, enfim, não nos damos conta. Mas o que são, de fato, os espaços públicos? Aqueles espaços a que os autores, né, arquitetos e urbanistas em que me baseei, chamam de espaços de permanência, em que as pessoas usufruem, e os espaços de deslocamento. Talvez os mais importantes ou não, aqueles em que as pessoas usam para se deslocar. Bem, nesse caso, pode passar um slide, por favor. Os espaços de deslocamento, eles são, ou foram analisados nessa tese, ruas e calçadas, avenidas e, principalmente, em Balneário Camboriú, as vias lindeiras. Por quê? Porque no caso da cidade de Balneário Camboriú, nós temos uma extensão de 46 quilômetros quadrados em uma cidade completamente verticalizada, não é isso? Então, buscando retornar o nosso olhar para a orla marítima, mas também para as vias lindeiras, nós temos vários elementos que trazem sintomas até mesmo psicossomáticos para as pessoas, como depressão, como fobias, entre outros que foram identificados na pesquisa. Então, as vias lindeiras, elas são, sim, e devem ser espaços de deslocamento a ser estudados com cuidado, principalmente pelas construtoras e, obviamente, pelo órgão público que vai dar o aval para a construção de edifícios com, né, um gabarito alto ou não. E os espaços de permanência, fundamentais para a saúde física e psíquica das pessoas, são as praças, os parques e a orla marítima. A orla marítima, eu me refiro nessa tese porque o estudo se deu em cidades costeiras turísticas. Podemos passar, por favor? Bem, o ineditismo da tese, né, como uma tese de doutorado científica e tecnológica, ela buscou como relevância, principalmente, a humanização, uso e gestão dos espaços públicos, incluindo a orla marítima. Então, no contexto da cidade costeira turística e prezando pela sustentabilidade e humanização, a delimitação se deu pelo espaço público, onde, se formos pensar, é o espaço em que nós usufruímos a maior parte de nosso tempo. Quando não estamos em nossa residência ou em nosso trabalho, nós estamos nos deslocando ou usufruindo desse espaço. Então, ele, como presente na Constituição, né, Federal, devemos, antes de qualquer coisa, dar, né, prover as pessoas de dignidade humana. E nesta tese foi ressaltado e defendido veementemente que o espaço público ele tem esse dever de dar a dignidade humana a todo e qualquer usuário. A questão de pesquisa foi: como os gestores podem promover o uso e a gestão sustentável dos espaços públicos sob uma perspectiva humana e ambiental das cidades costeiras turísticas? Pois as cidades costeiras turísticas, elas têm elementos um tanto quanto peculiares, como, por exemplo, a sazonalidade, não é? É um elemento de altíssima relevância quando pensamos em políticas públicas. Então, isso deve seguir também para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO.
O objetivo do trabalho, da pesquisa, da tese como um todo, foi propor um modelo de referência, aqui nós chamamos aqui de framework, com vistas a consolidar o uso e a gestão desses espaços públicos em ambientes mais humanos e sustentáveis. Aqui todas as pessoas, independente de faixa etária, de condições físicas e de nível social, possam usufruir com esta dignidade humana que eu tanto defendo. Podemos passar adiante os objetivos específicos, né, da pesquisa. Bem, a estrutura do trabalho, ele, conforme demanda a metodologia de pesquisa científica, né, então ele se deu para espaços públicos, né, de cidades costeiras turísticas, e a delimitação territorial foi para a região sul do Brasil, com delimitação por estado. A dimensão adotada, como eu já citei, foi a humana e a ambiental. Obviamente que, quando falamos em dimensão humana e ambiental, a dimensão turística ela está inserida nesse aspecto, porque a atividade turística é, antes de qualquer coisa, uma atividade social. A concepção urbana, então, foram os espaços públicos já citados aqui. E a gestão do conhecimento, né, o projeto gerado foi o framework, o GEP. O GEP é a sigla que denomina Humanização, Uso e Gestão do Espaço Público. Então, criou-se também um ensaio teórico sobre a sustentabilidade a partir de uma perspectiva integral. Bem, quando pensamos ou discutimos o conceito de desenvolvimento sustentável, nós, de modo geral, né, eu vou citar, nós sempre pensamos na questão ambiental, social ou econômica, o famoso tripé da sustentabilidade. Nesta tese, eu, como doutoranda, na ocasião, fui um tanto quanto ousada ao propor que a dimensão humana ela tem que ser um elemento, um domínio, um pressuposto imanente a todos os demais domínios da sustentabilidade. Obviamente que nós pensamos que a sustentabilidade ambiental ela é, mais do que nunca nos dias em que vivemos hoje, extremamente importante. Eu não vou entrar no mérito, debater agora, mas se nós pensarmos na saúde do ser humano, o ser humano é o primeiro na cadeia. Então, precisamos cuidar de todas as dimensões da sustentabilidade para que a sustentabilidade humana, de fato, aconteça. Podemos passar. E então o trabalho, a pesquisa de tese, ela foi eminentemente qualitativa e buscou-se a percepção dos cidadãos das cidades. Pois essas pessoas, elas têm consigo o conhecimento tácito, aquele inerente ao indivíduo, aquele em que não está disposto em nenhum artefato. Então, nós precisamos, enquanto pesquisadores, ter um olhar mais, vou dizer, humano, novamente. Porque somente a partir da sua percepção, da sua experiência, da sua vivência, é que vamos conseguir, de fato, diagnosticar o que é que a cidade, de fato, precisa. Ora, é necessário estatísticas? Sim, de modo algum a gente vai dizer que somos contra, né, dados estatísticos, ou a pesquisa propositiva, ou a pesquisa quantitativa, mas a qualidade das opiniões das pessoas são muito importantes e elas devem ser levadas em consideração. Continuando, as cidades analisadas na pesquisa foram 3. Podemos passar adiante. Mais um. E os atores sociais
chamados de atores relevantes, aqueles que de fato puderam contribuir, foram escolhidos, né? Ou seja, tivemos uma amostragem, composto por visitantes habituês, pessoas que frequentemente vêm à cidade costeira turística, mas que não têm a cidade de Balneário Camboriú como sua residência, mas sim como sua segunda residência. Os residentes permanentes, ou seja, aqueles cidadãos que realmente vivem na cidade. A sociedade civil organizada participou, como as entidades de classe, também instituições de ensino superior e representantes da gestão pública, incluindo aqui, no caso, a Câmara de Vereadores também. Então, as cidades costeiras escolhidas para a pesquisa, né, foram 3. Primeiramente, a cidade de Torres, no estado do Rio Grande do Sul. Por que Torres? Bem, primeiro, delimitou-se a região sul do Brasil por ter um litoral um tanto quanto diferenciado da região nordeste, por exemplo. E as cidades elas foram escolhidas dentro dos seus respectivos estados com base na sua movimentação turística, certo? Então, Torres, no estado do Rio Grande do Sul, é a cidade mais importante turisticamente, digamos, como Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e Guaratuba, no estado do Paraná. Voltando, só um minutinho, a cidade de Torres está localizada no litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, possui áreas relevantes, áreas ambientais relevantes, campos de dunas, né, o que não temos, por exemplo, aqui no nosso litoral norte. E foram mapeados, podemos passar, foram mapeados 23 espaços públicos de permanência na cidade. Esse mapa, como os demais que vêm a seguir, eles foram elaborados especialmente para esta tese. E nós identificamos os espaços públicos, como se diz, né, espaço público, prioritariamente os espaços ao ar livre, mas também espaços inerentes ao patrimônio histórico-cultural. Então, por exemplo, em Torres, nós temos uma igreja, né, um tanto quanto importante, tombada pelo patrimônio histórico, e ela entra nesse rol de 23 espaços públicos identificados. Em Balneário Camboriú, nós temos, da mesma forma, situado no litoral norte do estado de Santa Catarina, com 22 quilômetros de orla, e o município, sem sombra de dúvidas, mais importante a nível de turismo no estado. Foram mapeados em Balneário Camboriú 46 espaços públicos de permanência. Para termos uma ideia da urbanização da cidade, o que chama um tanto quanto a atenção, aquele espaço situado no mapa em cor de rosa diz respeito a toda a área urbanizada da cidade de Balneário Camboriú. Então, Balneário, sim, é uma cidade verticalizada, e este foi um ponto bastante preocupante identificado na pesquisa. Temos 3 unidades de conservação, porém, elas não são tão, podemos dizer assim, que não são tão aproveitadas ambientalmente ou a título de educação ambiental. A próxima cidade, Guaratuba, situada no estado do Paraná, uma cidade bicentenária. Guaratuba tem 246 anos, porém muito pouco desenvolvida a nível de turismo, mas ainda assim sendo a mais importante do estado do Paraná. Né? Felizmente ou infelizmente,
o litoral paranaense ele não é tão desenvolvido quanto o nosso litoral catarinense. Mesmo assim, os seus atrativos e recursos naturais não deixam nada a desejar. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Guaratuba ela está situada em uma baía, a Baía de Guaratuba. Então, 82% de sua área territorial é uma unidade de conservação. Também por este motivo, a cidade de Guaratuba ela detém de leis ambientais muito rígidas, rigorosas, que não permitem muitas intervenções, né, no seu território. Mesmo assim, foi identificado na pesquisa que a cidade de Guaratuba poderia, sim, ser mais desenvolvida turisticamente, ou seja, ela está para trás. Foram identificados em Guaratuba 16 espaços públicos de permanência, entre os quais, como os demais, a orla marítima. E nesse mapa, a demarcação em cor de rosa identifica a área urbanizada da cidade. Então, só gostaria de chamar a atenção aqui para termos uma ideia em comparação a Balneário Camboriú e a Torres. Né? Volta para o mapa de Torres, por gentileza. E depois nós temos todo o percentual, né, para demonstrar. Então, nós temos ali Torres, a área cor-de-rosa, identificada no mapa, a área urbanizada da cidade. Torres, nós temos o rio Mampituba, a Lagoa do Violão, como recursos hídricos. Podemos passar adiante. E Balneário Camboriú, uma área urbanizada bastante relevante. Podemos adiante. Bem, a fim de traçar um panorama também comparativo, nós temos ali dados gerais das cidades costeiras turísticas, onde alguns desses dados fazem, novamente, traçarmos uma reflexão. A área territorial, conforme o IBGE, Torres, 160 quilômetros quadrados, Balneário Camboriú, 46, e Guaratuba, 1.326.000. Nós temos a tipologia da orla, conforme o projeto Orla do Ministério do Meio Ambiente. A cidade de Torres dispõe de uma orla mista, ou seja, verticalizada e horizontalizada. A cidade de Balneário Camboriú dispõe de uma orla totalmente vertical. E a cidade de Guaratuba, uma orla horizontal. Guaratuba ainda mantém as suas construções em unifamiliares, né? Então, são residências, são casas, em sua maioria de veraneio, com pouquíssimos edifícios. E o que eu gostaria também de chamar a atenção aqui é com relação à urbanização de suas vias públicas. Em Torres, 15,6% de urbanização. Em Balneário Camboriú, 89,6%, ou seja, próximo de 90%. E Guaratuba, 18,7%. Esses dados demonstram de forma bastante evidente que a cidade de Balneário Camboriú, com 46 quilômetros quadrados, me desculpem aqui a franqueza, está tomada pelo concreto. E isso, como pesquisadora, muito me preocupa, porque nós temos recursos hídricos aqui no município já bastante preocupantes, não é? O rio Marambaia, o rio Camboriú, a sua qualidade de água, a qualidade de abastecimento e a quantidade de abastecimento de água nos períodos de veraneio, dezembro, janeiro e fevereiro. Essa quantidade de água para abastecimento tanto dos seus residentes quanto da própria construção civil.
Então, eu gostaria de deixar até uma questão de alerta. E os dados ali demonstrados de urbanização foram mapeados também para esta tese de doutorado, em consonância com os dados do IBGE, mas foram mapeados por uma cartógrafa, né, contratada para a prestação dos serviços para a minha pesquisa. Seguindo adiante, então, a proposta da tese construir um framework com base em um modelo já existente, que é o modelo European Smart Cities, de um pesquisador da Universidade Tecnológica de Viena. Segundo os estudos dele, para que uma cidade seja de fato considerada sustentável e inteligente, ela deve ser governada, ela deve ser planejada com base em 6 domínios, quais sejam economia inteligente, mobilidade, meio ambiente, pessoas, vida, no qual o turismo está inserido aqui, e a governança, que soma-se, né, ou aparece como um guarda-chuva sobre todas as demais. Esta foi a referência conceitual adotada. No caso do modelo original, o pesquisador fez a pesquisa em 77 cidades europeias, mas ele fez uso de indicadores. E aqui eu busquei a base do modelo para a elaboração de diretrizes. Então, eu praticamente fiz o oposto, né? Proponho o oposto. Podemos adiante. Os domínios e variáveis do modelo original. Então, para cada domínio, ele se desdobra em variáveis que estão apresentadas aqui. Vou citar apenas uma. No item governança inteligente, devemos ter a participação da população na tomada de decisão, ou seja, a percepção dos atores sociais, novamente, deve ser ressaltada e deve ser ouvida. Os serviços públicos e sociais devem ser de qualidade e devem estar à disposição dessas pessoas. Estratégias e perspectivas públicas. Então, para cada uma dessas variáveis, há também desdobramentos. Bem, o framework proposto, o GEP, Humanização, Uso e Gestão Sustentável dos Espaços Públicos, ele foi criado, como eu já relatei, com base no modelo original, European Smart Cities, e foi proposto 2 estratégias para cada domínio, sendo 3 diretrizes para cada estratégia e mais 3 propostas para cada diretriz. Ao todo, na proposta desse modelo, nós temos 12 estratégias, 2 para cada modelo, sendo que temos 6 modelos, 36 diretrizes e 108 propostas de ação. Cada proposta, ela engloba recursos humanos e institucionais, recursos financeiros, recursos científicos e tecnológicos. Bem, quais foram os resultados? Além da proposição do modelo com suas estratégias, nós identificamos pontos relevantes, preocupantes nas 3 cidades analisadas. Entre eles, a dignidade humana, que está sendo negligenciada nas cidades, de modo geral. Aqui eu posso claramente falar sobre a cidade de Torres, Balneário Camboriú e Guaratuba. E, para exemplificar, a cidade de Torres e Guaratuba, onde está sendo mais a negligência, né? Vamos assim dizer, para ser bastante clara, nos espaços de deslocamento. Ou seja, a pavimentação asfáltica das cidades está terrível. Terrível para um carro, um automóvel, terrível para
um caminhão de serviços terrível para uma pessoa normal. Imaginem para um deficiente físico. Voltando só um pouquinho. Mais um. A questão do bem-estar, nós devemos pensar que o bem-estar social das pessoas que vivem nas cidades costeiras se referem tanto aos turistas, aos seus visitantes habitués, quanto e principalmente aos seus residentes permanentes, porque eles é que fazem a cidade turística se desenvolver de fato. A humanização, eu também digo que nas duas primeiras ela está sendo muito mais negligenciada. Em Balneário Camboriú, nós percebemos de forma bastante clara, por meio dos depoimentos e por meio também das fotos, porque foram utilizados dados visuais, fotografias dos espaços, que a humanização ela tem sido, sim, vista e trabalhada na cidade de Balneário Camboriú. Exemplo, as faixas de ciclovia, ciclofaixa, a 4ª Avenida, a 3ª Avenida, que foram revitalizadas, porém, como eu já relatei, a questão da água é um fator preocupante e também a verticalização pelas doenças psicossomáticas. De modo geral, o número de entrevistas realizadas nas cidades foram, em Torres, 40 pessoas entrevistadas, divididas nos 4 grupos ali presentes. Em Balneário Camboriú, 43 pessoas entrevistadas. E em Guaratuba, 18 pessoas entrevistadas. A pesquisa ela aconteceu de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019. Foi um ano ininterrupto de entrevistas. Podemos adiante. Como resultados bastante breves, naturalmente, pois a pesquisa ela foi bastante tensa e intensa, Nós tivemos aí um número de laudas aproximado de 800. Então, eu posso fazer um breve resumo aqui. Os pontos positivos identificados acerca das entrevistas realizadas sobre os espaços públicos foram a consciência ambiental, social e humana coletiva. Todas as pessoas têm essa consciência de que é preciso mudar e de que é preciso pensar no próximo, ter empatia, porque ao mesmo tempo em que eu tenho condições de me locomover a pé por toda a cidade, eu tenho que pensar que há, sim, pessoas que não têm as mesmas condições físicas e de saúde a que eu tenho. Inovação na criação de espaços públicos de permanência, entretenimento. Este principalmente se deu para Balneário Camboriú, sem sombra de dúvidas. A conservação de praças como espaços verdes. Este item foi também relevante para a cidade de Torres. Torres é uma cidade extremamente arborizada e com muitas praças dentre toda a cidade, o que nós então chamamos de pulmão. A cidade ela tem um pulmão sadio, saudável. A criatividade na atenuação da sazonalidade turística, ponto positivo este identificado em Balneário Camboriú. Sentimento de pertencimento, todas as pessoas elas demandam sentimento de pertencimento, ou seja, elas têm amor à cidade em que moram. A malha cicloviária em desenvolvimento, no caso de Balneário Camboriú, em especial, porque Torres e Guaratuba não tem, e não temos nem projetos em desenvolvimento. Infraestrutura da orla marítima é um outro elemento de referência, porque nós temos o projeto Orla, que, até o momento da pesquisa, nenhuma das 3 cidades haviam aderido. Sei que Balneário Camboriú já aderiu e está na fase de oficinas.
A segurança pública, novamente, Balneário Camboriú foi destaque positivo. Eu tive a oportunidade de conversar com o coronel Evaldo, né, da Polícia Militar, o qual foi surpreendente o depoimento dele, e também com o Corpo de Bombeiros. E a estética, com certeza, o paisagismo também foi um ponto alto para a cidade de Balneário Camboriú, pois a estética é um elemento também altamente relevante, como destaca um importante pesquisador, Domênico De Masi, né? Há de se ter estética nas cidades, porque isso traz o bem-estar. E as cidades que contaram com pontos, eu não vou dizer aqui negativos, nem limitantes, mas sim contraproducentes. Ou seja, esses aspectos eles devem e podem ser melhorados. A acessibilidade urbana, precária e deficitária. Em Balneário Camboriú, aqui eu vou dar destaque, a questão da mobilidade urbana foi o ponto mais preocupante de todas as 43 pessoas entrevistadas, a mobilidade urbana e a qualidade dos recursos hídricos. A pavimentação asfáltica desqualificada e perigosa, notadamente, como eu já relatei nas outras 2 cidades pesquisadas, faixas de pedestre sem manutenção, sem pintura, ou seja, negligente, verticalização da orla e consequências do adensamento, bastante e de forma muito clara está disposto no trabalho, baixo nível de capital intelectual nas outras 2 cidades, Torres e Guaratuba, o que contraria o caso de Balneário Camboriú, principalmente pelas instituições de ensino superior aqui sediadas. Ausência de fiscalização nas intervenções dos espaços públicos, ou seja, há projetos, há execução, mas não há fiscalização por parte do Poder Executivo. Isso é unânime também nos depoimentos. Altos índices de poluição de todas as formas, poluição visual, sonora, né, de mananciais. Falta de vontade e articulação política, nas 3 cidades foram mencionados. Audiências públicas manipuladas. Infraestrutura da orla marítima deficiente ou aquém do desejado, e a educação de base. A educação, quando falamos educação, valores, né? Então, a educação, eu venho de fora, eu sou um turista de São Paulo. Bem, se eu não jogo lixo na Avenida Paulista, eu também tenho que ter a boa educação de não jogar o meu lixo na Avenida Atlântida, não é? Ou na Avenida Brasil. Então, esta é a educação que nós devemos pensar enquanto uma cidade turística. Porque a própria sociologia do turismo, ela estuda e denota que o turista, o ser humano, quando ele entra em férias, né, ele se dispersa, inclusive, dos seus valores. Então, é um fator que nós devemos refletir e trazer à tona para novas discussões. De modo geral, criei um mapa conceitual, uma nuvem de tags de todas as cidades, e a cidade B, a que se refere Balneário Camboriú, unanimamente, apesar dos problemas identificados, foi destacada como encantadora e maravilhosa. E a soma das 3 cidades, novamente maravilhosa, paraíso, potencial, encantadora, porque as pessoas elas amam as cidades costeiras, turísticas, a que vivem e a que visitam. E aqui eu vou ser bastante breve, apenas citar a premissa do modelo criado do GEP, diz o seguinte: a cidade humana, sustentável e inteligente deve garantir pleno acesso aos espaços públicos de forma integral, harmônica e sistêmica, tendo como princípio a dignidade das pessoas e a preservação do meio ambiente, local e ao entorno.
As dimensões da sustentabilidade estão presentes e conectadas e pressupõem padrões éticos, sociais, culturais, ambientais e humanos para o bem-estar da população. Valores como percepção, empatia e altruísmo fazem parte do planejamento e gestão dos espaços públicos de permanência e deslocamento de uma cidade. Esta é a premissa do modelo proposto. Então, como anteriormente eu mostrei, fora criado estratégia e diretriz para cada domínio e suas respectivas propostas de ações. Toda essa proposta foi criada e elaborada com base na minha vivência como pesquisadora, nos estudos da literatura, mas principalmente nos depoimentos das pessoas entrevistadas. Podemos ir adiante. Para cada domínio, estratégia, diretriz e proposta de ação estão, todas publicadas já. E, por fim, o modelo original a que segui, do pesquisador Rudolf Gifinger, ele propõe, como eu já falei para vocês, 6 domínios. Nesta pesquisa, como foi no Brasil, naturalmente, na região sul, foi proposto como adaptação do modelo original a segurança pública e a educação inteligente. Não que esses domínios não estivessem integrados ao domínio original, eles estão. Porém, eu posso dizer que as cidades europeias estudadas e identificadas pelo autor original, elas já demandam de uma segurança consistente e de uma educação de base mais consistente ainda. Por isso, no Brasil e nas cidades pesquisadas, que foi apenas uma amostragem, nós precisamos ainda, de forma muito árdua, trabalhar a questão da segurança pública ostensiva e da educação. Eu não digo educação a nível de pós-graduação, mas educação de base, aquela ensinada na família. E, por fim, as considerações finais do trabalho foram muitas, mas principalmente o papel da governança local é predominante para o sucesso ou para o malogro de uma cidade. Eu posso também dizer, com base nos estudos da tese, que Balneário Camboriú é uma cidade próspera, uma cidade inovadora, uma cidade criativa, porém é uma cidade que está com uma ganância muito grande. Essa ganância financeira, econômica, ela pode trazer sérios prejuízos há tempos para a cidade, como nós já estamos vendo prejuízos a nível dos mananciais hídricos, prejuízos com poluição, pois nós temos 46 quilômetros quadrados com uma verticalização muito adensada. Voltando um pouquinho nas considerações finais, Kelly, a questão do bem-estar é uma questão que pode ser retratada de forma muito utópica, talvez, Todos temos bem-estar, mas não. O Poder Executivo Municipal, ele tem o direito e ele tem o dever de conceder o bem-estar, a humanização e a empatia para os seus residentes e visitantes. Então, este seria o resumo de uma tese de doutorado. Como eu falei a todos, é um trabalho muito intenso e eu me coloco à disposição para novas exposições e discussões. Foi um prazer expor aqui o meu trabalho. Obrigada, boa tarde. O prazer foi todo nosso. Passo a palavra agora aos vereadores. Agradecer, Maria Emília, pela explanação, pelo tempo de vida dedicado por pesquisar o nosso território, inclusive Balneário Camboriú, e dessas contribuições, as preocupações, as políticas públicas que tem que
levar em conta essas preocupações. Quero continuar a te fazer mais um pedido. Sim. Que continues agora com as contribuições nas regulamentações em Balneário Camboriú, participando até como sugestões de projetos de leis, e buscando a sensibilização e orientação, de políticas públicas, que deram certo em outros locais, de benchmarking com outras cidades, por exemplo, as europeias, em alguns modelos específicos. Pensando na questão de governança, Balneário Camboriú busca, nos inúmeros conselhos municipais e com mais a própria questão da quantidade de universidades, é um fator favorável que nós temos para o debate de definição das políticas públicas. Então, essa participação, esse embate e essa referência acadêmica realmente pode nos passar para grandes saltos, Então, parabenizar por toda a dedicação e continue, contribuindo para o nosso município na sugestão de políticas públicas, e nós, como representantes do povo, estamos à disposição para fazer os encaminhamentos. Parabéns. Obrigada, André. Como eu já relatei, me coloco à disposição como pesquisadora, coloco à disposição a Universidade Federal de Santa Catarina e principalmente o Instituto Federal Catarinense. Aqui eu sou professora efetiva do curso de turismo, de gestão de turismo, para realmente ajudarmos essas cidades a se desenvolverem de forma humana e sustentável. Passa a palavra ao vereador Roberto Souza Júnior. Da mesma forma, quero cumprimentar mais uma vez a doutora Marília e dizer que realmente, eu sempre costumo dizer que quem tem dados, quem tem informação, tem tudo, e trazer esses dados assim, cidades e comparando as cidades, para nós é importante para a cidade, principalmente até para o turismo, a questão do meio ambiente, mas para o turismo. E aí você vê a questão só tem um lado ali que eu até, não é que discordo, mas eu acho que a construção pode ser um pouquinho das cidades melhor. Infelizmente, Balneário no passado não foi construído dessa forma, hoje ainda precisa melhorar e muito, que é a questão da verticalização. Eu prefiro, na minha opinião, e levantando com dados também de outros países, eu prefiro um prédio com 20 apartamentos do que 20 casas espalhadas, ocupando a área verde. Então eu prefiro essas 20 áreas verdes dessas casas preservadas, e que ele possa ser verticalizado de uma forma que tenha aí uma estação igual tem no Panamá, igual tem em Dubai, uma estação própria de tratamento de esgoto, que gere sua própria energia, que gere... Otimizar aquilo. Então, só que o único problema que nós temos aqui em Balneário, que é diferente dos de lá, é que Balneário deveria, assim, se eu tenho uma área de 5 mil metros para fazer um prédio, uma área de 10 mil metros para fazer um prédio, eu deveria usar para edificar 2 mil metros, eu tenho 10 mil metros, 2 mil metros, o resto ficaria de área verde, e aí você teria o prédio no meio, ou no meio, na lateral, enfim, e o resto seria uma área de preservação verde, uma área verde. Poderia usar o potencial? Poderia, não tem problema nenhum, mas usasse aquele terreno já que tem e deixasse as correntes de ar, as passagens de ar, deixasse a área verde, deixasse, enfim, para nós, nossa geração, nossos filhos, netos, pudesse aproveitar isso. Infelizmente, esse modal não foi utilizado, e agora é difícil consertar. Dizem que é muito mais difícil, é mais fácil fazer novo do que consertar algo que, que já vem com problemas. Mas esse desafio a gente tem que resolver. E você trazendo esses dados de uma cidade para outra, a gente realmente percebe que nós temos que melhorar, nós temos que mudar. Engraçada a questão do asfalto, que foi mencionado. Porque eu sempre achei que todo mundo, quando você fala em asfalto, aquela questão da impermeabilização do solo. Então nós temos que usar de forma diferente. Nós temos que usar um asfalto ecológico ou com canaletas apropriadas para poder a água realmente escoar e para um determinado local adequado. E não, as pessoas não, elas reclamam sim, mas elas dizem não, que o asfalto está de péssima qualidade, mas em nenhum momento eles falaram que não, que eram contra a questão ambiental, que traz um prejuízo, que traz um... Então isso me chamou a atenção até essa questão, que as pessoas muitas vezes elas estão preocupadas na questão tipo assim, da vivência delas em determinado local, elas não estão preocupadas
no macro, assim, com relação se isso vai trazer prejuízo ao longo do tempo para meus filhos, netos, etc. Né? Então, eu percebi isso na apresentação. Me corrija se eu estiver errado, mas eu percebi essa colocação. Né? Então, só parabenizar mesmo. Né? O seu estudo ele vai trazer um benefício grande para Balneário Camboriú, principalmente. Você é formado em turismóloga, né? Sim, sou há turismóloga. pouco tempo nós tivemos o concurso, né, que foi chamado, faz 1 ano, 2 anos, né? Não, 3 anos já vai para... 3 anos, né, mais ou menos, né, André? 3 anos foi chamado um turismólogo na Secretaria de Turismo, até então nós não tínhamos, isso é importantíssimo a gente ter, qualificar, né? O nosso turismo tem que ser qualificado, nós temos que redirecionar o turismo, né, de Balneário Camboriú, né? Hoje a gente fala, momentos de fazer feiras, temos que fazer, temos. Mas nós vivemos uma outra era. Né? Então nós vivemos na era da tecnologia, botou ali, das cidades inteligentes. Né? Então nós temos que adaptar a nossa cidade a essa realidade, senão nós vamos ficar para trás. Nós não vamos estar avançando. Né? E no meio ambiente da mesma forma. Se nós não nos adaptarmos, a cidade não se adaptar na questão da tecnologia, não trazer aquilo que há de melhor, né? E aí fica até uma pergunta, né, com relação que eu vi diversos projetos aqui. Um é a bacia não é bacia da evolução, mas querem fazer lá o Parque Imundável. Aí outra teoria, tirar a água do rio Itajaí. Todas essas teorias, para mim, causam um transtorno gigantesco no leito dos rios. Exatamente. Né? Causa, porque vai ter que fazer uma represa, tem que fazer isso, fazer aquilo. Vai interferir. Nós temos o maior, porque Dubai faz, vários lugares fazem, cara. Por que nós não... É caro hoje, mas é barato amanhã. Pensando na questão ambiental, tira do mar. Tirar do mar. A água está ali, se outros lugares fazem, por que nós não podemos fazer? Né? Tem tecnologia, é caro, mas ao longo do tempo ela se torna mais barata, sem sombra de dúvida. E tem vários estudos, eu e o André, nós tivemos um congresso, né, com relação do meio ambiente, e ali já tinha uma apresentação de um material que já era bem mais em conta. Eu acho que se buscar, né, tem tecnologia mais barata. Né? Nós temos a maior bacia a céu aberto, que é o nosso mar que está aqui, então eu acho que deixa nossos rios quietinho, deixa o leito preservado, é isso que eu defendo, deixa ali, deixa, porque senão daqui a pouco a gente começa a mexer aqui, mexer ali, daqui a pouco acaba a nascente, e aí? Como é que fica nossos filhos, netos, nossas gerações? Né? Obrigado, só fica até um pouco de desabafo aí. Obrigado. Bom, Maria Emília, muito obrigado pela oportunidade, foi tão bom que até acabamos passando do horário aqui, peço desculpa aos vereadores da próxima reunião que vai ter pela comissão. E desde já desejo uma boa tarde para ti e a todos que nos assistem. Peço um intervalo agora de 5 minutos pela Comissão de Preservação do Meio Ambiente e Turismo.